Brasil de Fato Entrevista. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o cineasta Renato Barbieri. Tudo bom, Renato? E aí vocês, Zé? Prazer estar aqui com vocês, Brasil de Fato, admiro muito. Renato Barbieri é cineasta e diretor de criação. Foi diretor do Jornal de Vanguarda na emissora Band no final dos anos 90. Em 2019 lançou o filme Pureza com a atriz Dira Paz, que conta a história real de Pureza Loyola em busca de seu filho vítima de trabalho escravo. A partir de sua pesquisa para o filme ficcional, lançou neste ano nos cinemas o documentário Servidão. Que bom, obrigado, viu, por aceitar o convite e vir até aqui gravar com a gente. Renato, você está nos cinemas com o documentário Servidão, que faz uma reflexão sobre o período da escravidão e como ele ainda segue vigente no Brasil tantos anos depois, tantos séculos depois, né? Tem muita gente importante no teu filme dando depoimento, relatos de ações de auditores fiscais em campo, né? Conta pra gente um pouco sobre como foi esse processo de produção, acompanhar essas ações. Não sei se você teve possibilidade de ir a campo também, acompanhar essas ações. O que você viu de perto dessa realidade brasileira tão triste? Pois é muito triste, né? E muito, assim, urgente, né? Bom, eu estava no processo de produção do filme Pureza, né? Que é um filme que trata trabalho escravo contemporâneo, que abrange um período da jornada histórica da Dona Pureza, que é 1993 a 1995. Que é baseado numa história real, né? Baseado na história real da Dona Pureza Lopes Loyola. E é um filme de ficção. E aí eu sou documentarista já há muito tempo e fui entrevistando pessoas com quem ela esteve, os lugares onde ela esteve, visitando locações, e fui vendo que eu tinha um material muito rico de pesquisa que ia muito além dos 3 anos da jornada histórica da Dona Pureza. E teve uma coisa que me chamou muita atenção nos abolicionistas, que é um termo que a gente associa a Joaquim Nabuco, aos abolicionistas lá do período da escravidão clássica, que são esses abnegados, essas figuras, homens e mulheres que dedicam suas vidas à abolição atual, né? E me chamou muito a atenção o brilho nos olhos daquelas pessoas, né? Eles falavam uma palavra viva, sabe? E aquilo, eu falo, nossa, essa pessoa tem que estar num filme, né? E que não é ficção, né? E aí eu comecei a desenhar o projeto do documentário Servidão. Bem, eu não imaginava que a pesquisa e as filmagens do Servidão, que ocorreram antes do Pureza, pudessem dar tanto subsídio para o roteiro do Pureza. Então, são 2 obras que o Servidão deu muito apoio. Se complementaram. O Servidão deu muito apoio ao Pureza. E eu tive em campo, eu fui em ações do Grupo Móvel, né, promovida por uma interinstitucionalidade, né, mas que está à frente do Ministério do Trabalho e os auditores fiscais de trabalho, e fomos lá para a Amazônia Profunda mesmo, né? Lugares que eu nem saberia ir sozinho hoje, né? De tão inacessíveis que são, e flagramos situações, né? E o filme trata de uma mentalidade escravagista, uma mentalidade secular, né? Já são 5 séculos, e como a escravidão clássica é um processo de continuidade com a escravidão contemporânea. Eu costumo dizer... Não teve nenhum rompimento nesse processo, ela seguiu, né? A nossa história não tem nenhuma ruptura. A nossa história do Brasil é uma história de continuidade. E o filme trata disso também. E a escravidão contemporânea, ela começa no dia 14 de maio de 1888, no dia seguinte. Pós-Lei Áurea. No dia seguinte, ou seja, a gente nunca teve um dia como nação livre até hoje. Então a escravidão, ela faz parte da rotina do Brasil, né? E o filme denuncia isso, enfim, investiga isso, essa mentalidade escravagista, as práticas, que está aí a desigualdade, a oligarquia, a concentração de renda,
E outras questões, eu diria, que ajudam a manter a mentalidade escravagista no Brasil, que é assim, se você for ver bem, o que está em pauta, a pauta do jornalismo, ou o currículo. Eu estou falando de conteúdo, né? Tanto a pauta quanto o currículo das escolas, pensando em ensino fundamental e médio, só para ficar por aí, como ele tem um vínculo com a escravidão, com a mentalidade escravagista, com o racismo, que faz parte do pacote da escravidão, né? O racismo está no mesmo pacote. A exploração de todas as formas, a humilhação, a desvalorização das pessoas, essa insignificância, né? Que parece que há uma militância à insignificância, né? O quanto a gente escuta, né? Como esses trabalhadores e trabalhadoras são humilhados e humilhadas, empregadas domésticas, né? Que é uma escravidão permitida, silenciada e licenciada, de certa maneira. Está na arquitetura. Está na arquitetura. O quarto da empregada. O quartinho, enfim, está na arquitetura. Você vê que são apartamentos grandes, muitas vezes. Continua o quartinho, não tem janela, não tem... Que é uma arquitetura diferente no Brasil de outros países. Você não vai encontrar esse quartinho em outros países como você encontra no Brasil. Então é uma coisa muito brasileira. A escravidão acompanhou a vida inteira desse país, desde que era colônia até depois de se tornar independente de Portugal, onde começou o neocolonialismo. A gente vive o neocolonialismo, que é disfarçado de democracia e tal. Mas eu queria só te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse ponto, que é sobre o começo do teu filme, que é o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, né? Ele serve como esse ponto de partida da tua reflexão. Acho que o Brasil tem essa mania, essa teimosia estranha de não lidar com as suas feridas, com as suas chagas, né? E a ditadura e a escravidão, elas são talvez as duas principais dessas chagas que a gente não soube lidar com o tempo. E é isso que atravanca a nossa democracia, né? É verdade. Com certeza, as ditaduras e a mentalidade escravagista têm o mesmo radical, têm a mesma origem, né? E eu acho que também tem a ver com o sistema, por exemplo, de ensino, né? De novo, a questão do currículo, né? Quando a gente é ensinado a ser racista, o racismo não é uma opção no Brasil, como você opta por torcer pelo Grêmio ou pelo Internacional, entendeu? Não é uma opção. A opção é ser antirracista, porque o que é dado é o racismo. Então a gente aprende na escola a ser racista. Como? Por exemplo, no ensinando a história do negro, a história da África no Brasil, ou a história indígena. A história indígena no Brasil, o ensino da história indígena no Brasil, ela termina com a primeira missa. Daí eles somem. Né? Depois da primeira missa, acabou. Não, só que eles estão resistindo até hoje. São 500 anos de resistência. E na escola se fala longamente de Anchieta e tudo mais. De Anchieta e de Grécia e de Babilônia, entendeu? E não se fala da Revolta dos Cabanos, por exemplo. Né? Onde eu fui estudar. Eu fiz uma série sobre a Revolta dos Cabanos, chama Revolta dos Cabanos. E é uma das obras que eu fiz. E eu fui ver os livros escolares. Eles colocam um parágrafo assim, de 5 linhas sobre a Revolta dos Cabanos, cabanagem, colocando os cabanos como vadios ou, enfim, insolentes, quando na verdade eles são abolicionistas, eles estavam lutando contra a escravidão. A Revolta dos Cabanos não é outra coisa senão uma revolta contra a mentalidade escravagista. E isso não é ensinado. Foi a maior tragédia da história do Brasil, 40 mil mortos. Crianças, mulheres, entendeu? Então a gente hoje está chorando as crianças e mulheres de Gaza. E nós temos que ver que as crianças e mulheres do norte foram dizimadas num projeto de etnocídio, claramente, promovido pelo Exército, pela Marinha, que subiu os rios, atirando de metralhadora. A metralhadora era uma novidade naquela época, 1835,
E eles passavam pelas populações ribeirinhas já atirando. A gente retrata isso no filme também. É uma série, né? Então, o racismo está na lei. O racismo é ensinado à polícia. A polícia age de forma racista, né? Você vê isso todo dia. Morte, e é a polícia que foi formada na ditadura. Para isso. Eu diria que foi formada lá desde a colônia. Sim, sim. Se você for ver essa mentalidade, vai mudando de nome, né? A guarda não sei o quê, os dragões, enfim, vai mudando de nome. E vão criando outras instituições, mas o foco continua sendo a exclusão. Então, quer dizer, a gente ainda é uma neocolônia, colonizados por nós mesmos, por uma elite local, não é colonizada, no caso, por um país estrangeiro. Você estava falando sobre, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso papo, você estava falando sobre o tempo de produção. Foram 12 anos para o Pureza, que é o teu filme de ficção, e 6 anos para o Servidão. Queria saber de você o que muda nesse processo, porque é um processo longo, né? Então vão entrando mais informações, mais arquivos, dá vontade de mexer no roteiro ali, falar não, vou por aqui agora. Como é que foi também lidar com esse período todo para colocar o filme nas ruas? Bom, você mexe no roteiro o tempo todo. Enquanto o roteiro está vivo, o filme está vivo, enfim, o processo de produção dele está vivo, você está mexendo. E conhecendo gente, conhecendo locais e ganhando novas informações, documentos, dados, fotos. Muito arquivo, a gente fez uma pesquisa iconográfica gigantesca. Faz parte da fotografia do filme, das fotos, né, arquivos fotográficos, iconografia, né, do filme. Dois acervos, os maiores acervos de trabalho escravo no Brasil contemporâneo, que é do João Roberto Ripper. Fantástico as fotos. Que é o maior fotógrafo humanista do Brasil, de longe, assim, fabuloso. E o Sérgio Carvalho, que é auditor fiscal do trabalho e também fotógrafo. Então tem toda essa pesquisa iconográfica, histórica, da escravidão contemporânea. Então, enfim, eu acho que eu costumo dizer que eu sou fundista, maratonista, entendeu? Longas distâncias, né? E os filmes, normalmente, na minha produtora, a Gaia Filmes, eles têm um período de gestação, assim, e lógico, a gente sempre está fazendo algum filme, por isso vai produzindo vários projetos, né? Cada um tem seu timing, seu tempo de... Vão acontecendo ali simultaneamente. Vão acontecendo simultaneamente vários projetos, e uma equipe muito reduzida, muito guerreira, porque a gente é 100% dedicado a conteúdo, com entretenimento, essa ideia de ser cinema, enfim, de ter uma linguagem cinematográfica, mas nunca prejudicando o conteúdo. A forma nunca é valorizada em detrimento do conteúdo. A forma está a serviço do conteúdo, né? Eu falo isso porque a gente está num momento da cultura e da civilização onde a forma tem um peso muito grande, né? E que tomou, né, a questão das redes sociais, da visualização, da necessidade do clique, né? As aparências enganam. E então essa coisa da forma como aparência ganhou uma predominância nessa civilização, e eu acho que a gente está como o mundo está derretendo, literalmente, né? Os conteúdos hoje, eles são, assim, é um mundo e um tempo de muitas urgências. E esse é o conteúdo, né? É o conteúdo das urgências. Tanto que eu abri mão, assim, dos projetos, assim, a arte como requinte do espírito, eu abri mão, porque eu acho que eles perderam urgência, né? Eu gosto da arte como requinte do espírito também, né? Mas eu acho que hoje a arte, eu penso mais numa arte política, e não uma política partidária, mas uma política de que cada corpo humano é um agente político e é um agente histórico. Eu aposto nisso. Eu vou te perguntar sobre isso, a gente vai entrar um pouquinho na tua carreira, na tua filmografia. Em 1995, o Brasil, pela primeira vez, reconhece que há trabalho escravo no governo do Fernando Henrique Cardoso.
que mudou de 95 para cá? Olha, muita coisa. Enfim, algumas coisas melhoraram, outras pioraram, né? Foi muito importante o reconhecimento de que existe escravidão no Brasil, porque até então o Estado brasileiro, quando tinha denúncia de escravidão, a resposta era o seguinte: não, a escravidão acabou em 1888. E acho que o teu filme deixa isso muito evidente, né? Que a CPT, enfim, a Comissão Pastoral da Terra, entre outras organizações, sindicatos rurais, as ligas camponesas, já denunciavam isso há muito tempo. Já denunciava isso há muito tempo, e o Estado brasileiro, né, no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, sofreu muita pressão que esses movimentos sociais e agentes do Estado abolicionistas começaram a criar muito material e provas suficientes para reconhecer que existe trabalho escravo no Brasil, desde sempre. E aí o Estado brasileiro reconheceu como política de Estado, e quando você reconhece, você tem que criar as políticas públicas. Isso é natural. Tem esse problema, temos que atacar. O problema é não reconhecer. Quando você passa a reconhecer, você tem que criar políticas públicas. E aí foi criado o Grupo Móvel, em 1995. A Dona Pureza tem um papel porque ela trouxe muitas provas. Justamente a jornada heróica dela termina em 1995. E o Estado brasileiro passa a reconhecer. Então ela ajudou a criar esse dossiê. E de lá para cá, o Grupo Móvel, enfim, no início eram 4 grupos móveis, depois foi para 8, hoje reduziu já há alguns anos para cá, porque a política sofreu reveses, enfim, houve retrocessos. Hoje nós temos 4 estruturas de Grupo Móvel, que é uma estrutura cara, porque é de inteligência, enfim, tem aquele comboio, logística complexa, enfim, e apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e uma interinstitucionalidade, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, enfim, vários... Não é uma ação simples. É uma ação muito complexa. E de lá para cá, de 1995 até agora, 2023, o Grupo Móvel libertou mais de 65 mil pessoas, né? Indenizou as pessoas, questão trabalhista, enfim, criou carteira de trabalho em campo, pagou... Aquelas fotos do Ripper são ótimas. As fotos do Ripper segurando dele segurando a carteira de trabalho, impressionante. É uma delícia, né? O valor da cidadania, né? O prazer da cidadania. Agora, o capitalismo, ele continua sempre em crise, no sentido de que os recursos estão se tornando cada vez mais limitados, e uma competição muito grande, então você gerar vantagem econômica de lucro em cima do trabalho escravo é uma das escolhas que o capitalismo faz para aumentar seu lucro, porque matéria-prima tem um custo ali difícil de você conseguir menos. Chega uma hora você precisa daquela matéria-prima para fazer seu produto e você vai pagar ali o melhor preço. Já o trabalho, você pode chegar ao ponto de não pagar nada, que é o trabalho escravo, né? Então, está aumentando a escravidão no mundo. Hoje a escravidão, enfim, é um fenômeno mundial, cada vez mais. Quando eu terminei o filme, eram 40 milhões e 300 mil pessoas escravizadas no mundo. Era a estimativa que essas organizações internacionais, OIT, Walk Free, enfim, fazem com base em dados muito concretos, fazem uma estimativa porque é um crime, então ninguém está fazendo crime de uma maneira aparente, filmando o crime. Ilegal e exatamente. Registrado. É ilegal, não deixa registrado, então é uma estimativa, mas muito criteriosa e muito conservadora, para não evitar a especulação de que está exagerando e tal. Bom, ano passado, essa estimativa estava em 50 milhões, ou seja, cresceu mais de 20%. Então está piorando o problema. E no Brasil também. Era uma expectativa de 369 mil, que imagina, centenas de milhares de brasileiros, e hoje já essa expectativa é 1 milhão. Ou seja, 1 milhão de brasileiros e brasileiras, nesse momento, estão em situação de escravidão. Eu vou te perguntar isso voltando do intervalo, a gente vai fazer um break aqui para a TV e a gente volta daqui a pouco com mais um quadro do BDF Entrevista.
Voltamos com mais um quadro do BDF Entrevista, hoje com o cineasta Renato Barbieri. Renato, a gente estava falando sobre os números do Brasil, né? E eu estava dando uma olhada, em 2023 foram 3.190 trabalhadores em situação de escravidão que foram libertados no Brasil, né? E no total, como você falou, são mais de 63 mil, 64, 65, né? Você tinha colocado esse dado. Mas há muitos outros espalhados por aí, é isso que a gente estava falando, né? Ninguém vai deixar o registro desse crime. Os resgatados, que é um trabalho fantástico, que é feito por uma política pública onde tem uma parceria do Estado, de agentes do Estado e organizações do Estado brasileiro com os movimentos sociais e a sociedade civil organizada, e essa é a grande parceria. Eu acho que, em termos de sociedade, a política pública tem que ser essa parceria, não pode ser de mão única, tem que ter a sociedade, os movimentos sociais participando junto com agentes do Estado. Isso é a ponta do iceberg, né? Esses números são a ponta do iceberg. O número é muito maior, né? Então, combater a escravidão no Brasil, eu diria que é uma meta-síntese, né? Eu moro em Brasília, o Juscelino tinha Brasília como uma meta-síntese. É uma meta-síntese, porque eu acho que dentro desse pacote da escravidão você vai combater, erradicar a escravidão no Brasil significa combater a desigualdade, combater a ignorância, que hoje é bucha de canhão para a extrema-direita, formar robôs humanos. Então, a questão da desigualdade, da violência no campo, da violência na cidade, o trabalho digno é uma meta, assim, que eu diria que não é um tema entre mil temas. E a escravidão não é um tema entre mil temas, porque a gente também vive uma sociedade do diversionismo, né? Onde a nova namorada do Neymar passa a ter mais importância ou igual importância que a questão da escravidão. Então, existe uma vulgarização, né, de alguns temas e um diversionismo que é muito grave, assim, no Brasil, né? Eu diria que existem a extrema-direita, a direita, ela usa muito artefatos midiáticos para desviar a atenção. Então, quando tem um assunto surgindo que é relevante, daqui a pouco lança... Cortinas de fumaça. Cortinas de fumaça, artefatos midiáticos, daqui a pouco está todo mundo discutindo algo que não tem a menor relevância, e desviando o assunto do que tem relevância. A gente tem que ter muito claro esse foco, para onde a gente deve olhar, enquanto sociedade, para a gente transformar esse país de fato, né? E eu diria que o tema da escravidão é um tema central. A gente erradicar a escravidão, nós vamos estar atacando o problema do desmatamento, não tenho dúvida disso, porque escravidão e desmatamento na Amazônia andam de mãos dadas. O filme trata disso também, o Servidão. Então você vê como o assunto é complexo e como o crime organizado, né, ele acaba, enfim, levando esse pacote de maldades, né, que eu acho que a gente tem que combater como um todo, a partir da questão do trabalho digno. Eu acho que a gente resolveu a questão do trabalho digno no Brasil, nós vamos estar resolvendo muita coisa nesse país. O próprio garimpo ilegal, né? O próprio garimpeiro que está ali, ele é um sujeito muitas vezes escravizado. Muitas né? vezes os escravizados são garimpeiros, são carvoeiros, enfim, são trabalhadores rurais nas frentes de desmatamento que são escravizados. Está muito interligado. E o garimpo, né, só um detalhe, ele está longe de ser aquele garimpo da Bateia. Hoje o garimpo as terras estão sendo invadidas, por exemplo, dos Yanomami e dos Munduruku, nesse momento, para tirar ouro, que é o que se fazia 500 anos atrás, ou seja, matar indígena para explorar o ouro. Quer dizer, a gente está nessa tecla ainda, mantém isso. Hoje você vê as máquinas, são umas máquinas PC que chama, que são as retroescavadeiras, porque as máquinas estão cada vez mais poderosas, lógico, sempre. Tecnologia, engenharia, está sempre se tornando cada vez mais fantástica, poderosa, eficiente, entre aspas, né? Seja para o bem ou para o mal. E são máquinas de milhões.
Então é empresário que muitas vezes está morando em São Paulo, no Rio, tocando desmatamento e o terror, por exemplo, na Amazônia. Sim, e você fala isso no teu filme, inclusive, né? Acho que tem alguns depoimentos falando sobre o sujeito que está promovendo a escravidão, né? Ou o desmatamento e que, enfim, nunca pisou ali na terra. Então você tem essas ações dos auditores fiscais que você acompanha no meio rural principalmente, mas a gente também tem muito trabalho escravo no meio urbano, né? Estava pegando alguns dados, entre 2023 e 2017 foram 101 pessoas libertadas em ações de auditores fiscais em trabalhos escravos na Bahia, São Paulo e Minas Gerais principalmente. E são em geral mulheres negras nessa condição. Sim. A matriz racial continua sendo a afrodescendente ou afro-brasileira na escravidão no Brasil. Então isso também é um dado vergonhoso, né, que a gente continuar praticando parâmetros parecidos com o da escravidão clássica. A escravidão no Brasil, ela começa no meio rural. As plantations, né? Sim. Café, algodão, enfim, açúcar, cana-de-açúcar e tal. O minério, né? Ouro, diamante, minério. E você tinha também, enfim, basicamente plantations e a mineração. E agropecuária, gado. Depois, a escravidão ela vai se tornando urbana também, né? Conforme o Brasil vai se urbanizando, vai se tornando um país cada vez... Dos anos 70 para cá, o Brasil se tornou mais urbano do que rural, né? O famoso êxodo rural, anos 60, 70, atingiu um pico. Foi o país que mais se urbanizou no mundo, só comparável ao que aconteceu na China recentemente. Essa radical, exponencial urbanização, né? Êxodo rural. E a diferença na China é que ela veio acompanhada de um combate efetivo à miséria, né? Exato, porque eles têm aquela meta da fome zero, e, enfim. E no Brasil foi se dando desse jeito improvisado, as cidades foram sendo inchadas, periferias se tornando inchadas sem políticas públicas e violentas, como são, né, desde o processo do inchaço das cidades dos anos 60 e 70 até hoje. E o trabalho escravo urbano, ele se tornou equiparável ao rural de 10 anos para cá. Então, sempre o rural foi maior e o urbano passou a se igualar, ou ultrapassar. Então, você vê, por exemplo, você tem um fenômeno na construção civil, você tem um fenômeno nas empresas de tecelagem, enfim, construção, né? Montadoras de roupas. Imigrantes, muitas vezes. Bolivianos, haitianos, enfim, o trabalho dos auditores fiscais do trabalho em São Paulo, principalmente, tem flagrado muito o trabalho escravo de haitianos, bolivianos, congoleses, enfim, pessoas que vêm, países muito pobres, que vêm para o Brasil. E você tem o trabalho doméstico, né? Que é a escravidão consentida, quer dizer, você tem mulheres, principalmente, né, muitas vezes pretas, né, a maioria pretas, que trabalham nas casas brasileiras, que são escravizadas. Tem hora para começar e não tem hora para acabar, então isso é jornada exaustiva, né, que caracteriza o trabalho escravo. Condições degradantes, o quartinho, muitas vezes sem respiração, sem um espaço mínimo ali para a pessoa viver decentemente. E você tem também o confisco dos documentos de identidade, o passaporte, no caso das estrangeiras, que elas perdem o controle do seu próprio documento, então elas passam a ser escravizadas. Direito de ir e vir. Direito de ir e vir, tudo isso define escravidão, né? Pelo Código Penal, o artigo 149 do Código Penal. Então, o Brasil, a gente também tem uma cultura que a gente normaliza o escândalo da escravidão. Ele passa a ser algo aceito como normal. E não é normal. Escravidão é uma aberração, né? Então a gente tem que abrir o olho, né, e denunciar, e olhar dentro de casa se não está reproduzindo esse modelo, e mudar essa realidade. Estabelecer relações justas.
relações comerciais justas, né? E se você não tem condições de pagar, então abre mão daquele serviço, porque senão você está praticando um crime dentro de casa, né? E tem uma questão interessante que o próprio Ministério do Trabalho reconhece que o grande gargalo para o combate ao trabalho escravo é a falta de pessoas trabalhando em campo, falta de auditores fiscais. Você falou sobre o grupo móvel e de como ele foi reduzido. Qual que é o impacto disso, mesmo para quem está em campo? Você acompanhou essas pessoas lá. Então essa redução, ela deve ter um impacto grande em quem está lá também, né? São operações de risco, porque você está investigando um crime e os criminosos estão lá muitas vezes armados. Então essa coisa da interinstitucionalidade, o apoio da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, muito bem armados e dando proteção a esses agentes do Estado, né, abolicionistas, isso é da maior relevância, né? E há um déficit de auditores fiscais de trabalho da ordem de 50%, ou seja, a gente teria que ter o dobro, né, de auditores fiscais. Isso é muito importante para o combate, a fiscalização e o combate ao trabalho escravo no Brasil. Então tem que contratar os auditores fiscais de trabalho para ter, vamos dizer, a plena capacidade de fiscalização. Fora isso, a gente tem que ter políticas públicas também educativas. Como eu estava falando, o currículo, a gente tem que mudar esse currículo, urgente. A gente está com uma educação do século XIX, em termos de conteúdo de currículo. Nós temos que ter uma força de brasilidade e de realidade do Brasil, que isso vai também abrir a mentalidade, porque se você produz uma educação racista, você está produzindo o racismo e você está produzindo a escravidão. Porque a escravidão, eu imagino que o escravagista ele deve pensar, não, ele não precisa de salário, basta dar comida e um teto, ele está bom, ele não precisa de mais, ele não faz questão. Então vem uma mentalidade de que aquela pessoa não se importa em ganhar o salário, por exemplo. O senador Paulo Paim, inclusive, fala de uma lei no Congresso, enfim, que estava em trâmite ali, de que legalizava que o sujeito tivesse uma lona preta e um chão de terra. E uma comida não precisa de salário. Você dá comida não precisa de salário. E um teto de plástico, que seja, chove dentro, tudo, que a gente viu, condições precaríssimas, né? Insetos. Então, isso é mentalidade escravagista. Você vê que é como se o outro não precisa de dinheiro, né? Ele está bem, ele está feliz trabalhando para mim, né? É coisa da família, né? Aquela coisa quase da família, que é um negócio violento, uma violência da subjetividade muito grande, né? Sim. Então é uma mudança de mentalidade mesmo. Isso a gente tem que trabalhar a estrutura das leis, a estrutura do Congresso, que não é representativo, nosso Congresso não tem representatividade nenhuma, né? Seja na questão das mulheres, das matrizes raciais, e também uma mudança muito grande no currículo das escolas. E eu acho que as corporações, elas também têm que começar a criar vergonha na cara, porque elas acham que elas não têm responsabilidade social nem ambiental, elas só têm responsabilidade com lucro, né? Então isso eu acho assim, de uma inconsequência, de uma irresponsabilidade assim infinita. As empresas têm que ter responsabilidade social e ambiental. É obrigação delas. E tem uma pressão grande sobre, por exemplo, o continente europeu faz uma pressão grande no Brasil, com cortes, ameaças ali, porque tem produtos na cadeia produtiva que estão ligados ao desmatamento, etc. Mas a gente não vê isso com a mesma força em relação ao trabalho escravo, por exemplo, né? Não há esse boicote da maneira tão incisiva quanto a do desmatamento, por exemplo. Porque o trabalho escravo, ele gera produtos mais competitivos, quer dizer, o escravagista, ele está tendo vantagem de lucro, né, competitiva em relação ao empresário que é correto, onde ele vai pagar todos os direitos, onde ele vai pagar, onde ele tem a responsabilidade ambiental e responsabilidade social, isso tem um investimento nisso, né?
Então, acho que você gera uma concorrência desleal, ou seja, é anticapitalista nesse sentido, né? Se o capitalismo fosse, né, a livre concorrência, né, justa, isso não ocorre. E eu acho que os europeus, por exemplo, eles entram naquela zona de conforto. Por exemplo, a biblioteca de Paris nova foi toda feita com mogno da Amazônia, né? E aí, espaços gigantescos, duvido que é certificado aquilo. Não é, isso foi denunciado na época, né? Que aquilo lá é uma compra, então, para eles é vantajoso, porque eles estão ganhando em custo, né? E estão ganhando também em ter o produto, matéria-prima, a tempo e hora, enfim. E então é meio cômodo você fingir que não está vendo, entendeu? Então acho que os países europeus, eles tinham que ter uma responsabilidade também social, né, e ambiental muito grande, e, por exemplo, não importar carne brasileira fruto do desmatamento ou do trabalho escravo. Isso aí o parceiro de você, o Repórter Brasil, tem feito essa denúncia com uma eficiência incrível e mostrando por A mais B com provas, hein? Jornalismo investigativo de primeira, né? A cadeia toda, né? A cadeia toda. E a Europa até hoje faz, entendeu? Passa o pano. Não encara de fato, porque é lógico, a mentalidade colonialista está entranhada lá também, né? Então, para eles criam um bem-estar social lá para eles, mas criam um mal-estar social e ambiental para o resto do mundo, que a rigor eles não estão engajados na solução disso. Sim. Renato, a gente vai para mais um intervalo, voltamos já já com mais um quadro do BDF Entrevista. Voltamos com o BDF Entrevista de hoje, com a presença de Renato Barbieri, cineasta. Renato, para a gente fechar essa questão do trabalho escravo, a gente tem a lista suja no Brasil, né? Que são aquelas empresas flagradas com trabalho escravo e que têm cortes de subsídios do governo, perdem contratos, com contratos públicos, etc. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul manteve 40 milhões em incentivos fiscais para uma vinícola que foi recentemente flagrada com um trabalho escravo e uma vinícola que deu um barulho muito grande, até fora do comum nessas apreensões aqui no Brasil. Por que ainda se segue com esse... E parece que teve um lobby do governo do Rio Grande do Sul também com a Apex para retirar, né, o nome dessas empresas aí para que elas continuem exportando, enfim, também é vantajoso para o Estado. Pois é, a lista suja é uma conquista desse movimento abolicionista contemporâneo, né, de tirar as empresas flagradas, né, trabalho escravo, de concessão de empréstimos públicos, incentivos públicos e tal. Isso é absolutamente genial. Importante frisar que a política pública de combate ao trabalho escravo é criada por brasileiros, né? Seja agentes do Estado, sejam dos movimentos sociais e organização civil, né? Sociedade civil organizada, se tornou referência mundial, isso está no filme também, se tornou referência mundial, né? Como, vamos dizer, práticas e métodos eficazes de combate ao trabalho escravo, como, por exemplo, a criação da lista suja. A lista suja sempre também é muito polêmica, porque aí os escravagistas conseguem uma liminar no Supremo que proíbe a publicação da lista suja, né? Então, é uma polêmica, eu mostro a polêmica no filme também, né? De uma maneira assim, por manchetes de jornais, né? Lista suja suspensa, liberou a lista suja, suspendeu a lista suja, então a lista suja ficou uma disputa porque, lógico, essas empresas escravagistas, elas se sentem, enfim, lesadas, e justamente lesadas, por quê? Porque elas estão cometendo um crime da escravidão. Então a política pública brasileira é eficiente, a pesquisa no Brasil é das melhores do mundo, né? E no entanto a lista suja muitas vezes ela é boicotada, né? Então não, a gente tem que publicar a lista suja, acho que a sociedade brasileira tem que assumir como algo extremamente importante o combate à erradicação do trabalho escravo,
A gente não tem que ficar passando pano para a escravidão. Tem um projeto de lei no Congresso que está em votação, que é o confisco de terras, onde é encontrado, ou de empresas, onde é flagrado o trabalho escravo, é para erradicar mesmo. Então, isso são medidas muito corretas para que os empresários escravagistas, eles mudem suas práticas, façam uma reengenharia dentro das suas empresas, né? Para fazer o comércio justo e as trocas justas, né? Sim. Então, enfim, eu acho que o caminho, a gente tem o caminho, agora é executar, né? A gente estava falando sobre toda a conversa, a gente comentou sobre o Pureza, que é um outro filme que você tem, de sua autoria, muito, muito bonito, com a Dira Paz. O teu cinema, ele é extremamente combativo, com temas fortes e políticos sempre. E eu sempre pergunto isso para pessoas da arte que eu entrevisto, principalmente cineastas. O cinema, ele deve necessariamente ser político? Ou há espaço aí para o entretenimento, para o cinema de arte, enfim? Há espaço para todo mundo, ou você acha que a arte ela tem que estar a serviço de um engajamento social? Não, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que cada um tem seus interesses de criação, né? Acho que o cinema político, o cinema social de impacto, é uma vertente, é mais uma vertente do cinema, como você falou, do entretenimento, cinema de arte, né? Eu estou engajado nesse cinema, né? E respeito e assisto filmes de outras vertentes e aprendo muito a fazer cinema, vendo cinema, e não só cinema social de impacto. Então acho que há espaço para todo mundo. Há vários tipos de cinema, né? Você tem um cinema... Eu acho que é importante a convivência e não existir um supremacismo de um cinema em detrimento do outro. Eu acho que não. Acho que a gente tem que ter um cinema identitário, com uma questão identitária muito forte, central, né? Também absolutamente necessário. O cinema de entretenimento, né, que leva grande público a apreciar o cinema brasileiro e que abre espaço para assistir outros tipos de filme brasileiro também. Então, acho que há uma sinergia entre os vários cinemas. Muitas vezes, cinema de arte, você está formando gente também para esse mercado mais do entretenimento. Enfim, o cinema de conteúdo também, cinema social de impacto também, você está formando gente com sensibilidade para todo tipo de cinema, seja o entretenimento puro ou cinema de arte. Então, acho que a indústria, ela se alimenta e se retroalimenta das diferenças. Eu acho muito importante a diversidade, a singularidade, e eu sou anti-uniformidade, né? A uniformidade é essa monocultura, por exemplo. A monocultura que existe no campo também existe no campo da cultura, da agricultura e da cultura, a monocultura. E eu sou anti-monocultura, eu acho que a gente tem que ter a diversidade, porque é aí que está a riqueza humana e a riqueza da vida, né? Tem vários atores no Brasil que trafegam muito bem entre o cinema de arte independente, o cinema que faz bilheterias gigantescas, né? Enfim, é muito importante mesmo. Como é que foi o teu começo, teu contato com o cinema, esse primeiro contato que você falou, não, é isso que eu quero? Pois é, eu fazia psicologia aqui na PUC de São Paulo e morava com um grupo, que era um coletivo que chamava Olhar Eletrônico, que o Marcelo Taz, Fernando Meirelles, Paulo Morelli, Marcelo Machado e muitos outros e outras faziam parte. Então, eu morava era uma república. Hoje a gente chama de coletivo, né? Na época era uma república. E eu fazia psicologia, era marceneiro, enfim, tinha outra atividade. E aí resolvi fazer, para um trabalho de psicologia social, eu resolvi fazer, em vez de uma monografia, um vídeo sobre o tema do No Future, época do punk e do né, ausente de futuro. A gente vivia um mundo, isso em 1983, 85, a gente vivia a iminência de uma hecatombe nuclear. Hoje está pior, né? Hoje a iminência de uma hecatombe nuclear é maior do que a dos anos 80. Mais intensa. Mais intensa, fala-se pouco disso, é incrível. E é muita gente que fala disso e que fala, pô, Cuba, Estados Unidos, mas todo mundo tinha controle, né? A União Soviética e os Estados Unidos, mas todo mundo tinha controle
do que estava acontecendo, né? Ninguém ia apertar botão de graça. Hoje em dia a gente não tem essa... A gente não sabe o que passa pela cabeça dos malucos, né? Enfim, e aí eu fiz esse trabalho para a PUC, que foi ao ar, e aí eu me vi, enfim, as pessoas gostaram e falaram, você não quer fazer mais? Eu fiquei fazendo televisão semanal com esse grupo Olhar Eletrônico durante 3 anos. E aí eu me identifiquei muito com essa questão do cinema, da direção. E em 1985, eu, Marcelo Machado e Paulo Morelli fizemos o Do Outro Lado da Sua Casa, que é um primeiro cinema social de impacto que eu fiz na vida, não tinha esse nome. Esses nomes são recentes, cinema de conteúdo, cinema de impacto, isso é uma terminologia para descrever essas vertentes, né? Na época não tinha esses nomes. E aí eu me encantei com aquilo porque eu vi que o cinema ele pode gerar uma empatia em relação ao outro, que eu achei mágica essa possibilidade de gerar empatia em quem não tem empatia, né? E era uma conexão mais instantânea, talvez, né? Sim, e onde você... Eu acho que o cinema ele permite acessar águas profundas do espectador, né, de quem está lá vendo. Isso acontece comigo como espectador. E eu vejo que alguns filmes atingem águas profundas que eu normalmente não teria acesso. Às vezes uma pessoa que você conhece também vai te permitir acessar águas profundas suas, né? A pessoa que, sei lá, você fica apaixonado ou encantado. Então eu acho que o cinema ele tem essa possibilidade. E eu gosto do tipo de filme que você vai dormir com ele, acorda com ele e fica a semana inteira pensando nele, ou seja, um atravessamento, né? Imerso. Imersão, cinema de imersão. Eu gosto muito dessa possibilidade e é o cinema que eu busco. E aí eu era documentarista, comecei esse Do Outro Lado da Sua Casa, é meu primeiro documentário, e me encantei com essa possibilidade e falei, não, eu vou por aí, né? Só que aí eu estava, na época eu dirigi o Jornal de Vanguarda na Bandeirantes, era um jornal noturno, diário, e aí a gente cobria a Mostra de São Paulo. E eu ia nas cabines, o Leon Kakoff apresentava no Jornal de Vanguarda os destaques da mostra, né? Que, né, tradicionalíssima, aí, já décadas, né? Então, estamos falando de 1988 agora, 1988 e 1989. E eu fui ver Asas do Desejo, do Wim Wenders, que estava sendo lançado lá naquele ano. Fantástico. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu achava que eu estava apaixonado pela mulher do filme, pela personagem que trabalha em circo, né? Pela atriz. Eu achava que eu estava apaixonado pela personagem. No fundo, eu estava vendo, lá em sala de cinema, eu percebi que eu estava apaixonado pelo cinema de ficção. Aí me dei conta disso. Falei, pô, então eu quero fazer filme de ficção. E aí tudo é lento, né? E dessa ideia, quero fazer filme de ficção, a fazer meu primeiro filme de ficção, eu estou falando de 1988, eu fui filmar em 2001, meu primeiro filme de ficção, chama As Vidas de Maria. Lançamos em 2005 nos cinemas. E aí depois, esse desejo de fazer ficção ficou mais forte, porque eu estava no olho do furacão. O set é um furacão, né? O set de um filme de ficção realmente é um furacão. São 80 pessoas, fora o elenco. Os figurantes são centenas, às vezes milhares. E eu me via no meio daquele olho do furacão, em paz. Eu falei, eu tenho a ver com isso, né? Que era para estar em pânico. Com certeza. E aí eu estava assim, no meu eixo, falei, nossa, isso aqui tem a ver comigo. Eu quero continuar fazendo filme de ficção. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o Pureza, que eu estava buscando um segundo filme de ficção. Aí um fotógrafo de Brasília, chamado Santarém, me trouxe a ideia, uma pesquisa inicial do Pureza. E eu me encantei, porque eu já tinha feito Atlântico Negro na Rosa Orixás, que tratou do tema da escravidão clássica. Tinha feito Terra de Quilombos, Espaço de Liberdade, que é outro documentário que também trata de uma tradição libertária, de ex-escravizados, né, libertos, e aquilombados, né? E aí eu não tinha me dado conta ainda para a escravidão contemporânea, né? Eu não tinha me dado conta disso, essa ideia do Pureza me acendeu como uma urgência e que tinha tudo a ver comigo, trabalhar com esse tema. E aí veio o Pureza, né?
que é o meu segundo filme de ficção. Fora isso, eu tinha feito alguns curtas de ficção, no sentido ambiental, curtas ambientais, de educação ambiental, toda ficção, e que eu gostei muito de trabalhar com esse formato de ficção. E fiz alguns documentários também que tinha doc-fic, que tinha algumas cenas ficcionadas, muitas vezes com não atores, né, atores não profissionais, que a gente trabalhava caracterização, direção de arte e efeitos especiais, às vezes questão de sangue, tiros, enfim, tudo isso foi, vamos dizer, me dando mais intimidade. Aí quando eu cheguei no Pureza eu já tinha uma boa intimidade com um elenco, por exemplo, porque documentarista não aprende a dirigir ator e atriz, por exemplo. Né? Vai a campo, né? Bota a mão na massa. Só trabalha com personagens reais. Né? E aí eu me encantei com essa possibilidade de criar esses mundos aí da ficção. E também eu expandi para animação. Hoje eu tenho feito animação também para crianças de 0 a 6 anos ou de 6 a 12. Ou misturar documentário com ficção com animação também. São os formatos híbridos, né, que eu gosto muito. Que bacana. E o Pureza, assim, um dos maiores elogios que eu recebo é quando falam que o filme parece um documentário, né, que é uma ficção. Tem aquela parte que tem as entrevistas, né, com os trabalhadores ali. São reais, né? São trabalhadores reais, rurais, vindos do MST e que foram escravizados. E eles deram uma verdade assim, para o elenco profissional. A Dira falava isso, poxa, se não tivesse trabalhadores rurais reais, seria outro filme. Com certeza. E aquela cena de criação do Grupo Móvel, do Pureza, também, aqueles aplausos não são de ficção, são reais, porque só tem abolicionistas, homens e mulheres, todos que estão lá na assinatura da criação do Grupo Móvel. Inclusive, quem assina é o Paulo Paiva, era ministro do Trabalho do Fernando Henrique Cardoso na época, e ele atua, representa a si mesmo no filme. Interessante, Foi uma cena muito emocionante para todos nós, né? A gente reunia aqueles abolicionistas todos que não se viam há muito tempo, se conheciam pela mídia, não se conheciam pessoalmente, estão na cena. É uma cena rápida, mas muito emblemática para mim. E eu pretendo continuar fazendo filmes de ficção baseado em fatos reais. Eu acho que a realidade ela é mais rica do que a fantasia. O real é muito mais surpreendente e fantástico do que a fantasia. Então, eu acho que, dadas as urgências do nosso tempo, eu tenho muito interesse em continuar fazendo filme de ficção baseado em fatos reais. Renato, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado a você, Zé. E a você que nos acompanhou até aqui, também meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.